E agora saindo de fé e tradição para assuntos policiais, hoje nós vamos alertar, a partir de agora, a população, nesta época dos festejos juninos, e atualizar os dados da Secretaria de Segurança Pública em relação a ações dos bandidos relacionadas a roubos e furtos de veículos. E vamos atualizar os dados para vocês, hein? De acordo com a SSP, houve uma redução de 31% na quantidade de veículos roubados e furtados na região da atuação da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, quando comparados com o período de janeiro a 2022. De janeiro de 2022 a 2023. Em números absolutos, significa que 191 veículos deixaram de ser roubados na comparação com os dados do ano passado. E nós vamos mostrar também algumas ações, como é que eles agem, de que maneira eles conseguem ter acesso aos veículos, como a população pode prevenir. Então, ao vivo, eu estou recebendo o delegado Cássio Viana, que está no comando da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, para atualizar a gente. E durante toda a nossa conversa, nós vamos exibindo imagens da ação dos bandidos. Obrigada, delegado, pela presença. Bom dia. Bom dia. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Muito obrigada por aceitar nosso convite. E eu já começo pontuando essa informação que a gente já trouxe em relação à redução dos roubos de veículos nesse comparativo com 2022. A que se deve essa redução expressiva? Bom, a gente tem levantado os dados desde 2020 em relação ao roubo e furto de veículos em Aracaju. E, para nossa felicidade, a gente constatou que no período de janeiro a maio de 2023, nós tivemos em todos os meses reduções. Teve mês com redução de 50 e poucos por cento, teve mês com redução de 24%, e na média a gente teve uma redução de roubo e furto de veículos na grande Aracaju, que é Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão. Tivemos 31% de redução. Mas a notícia mais animadora é que, em relação ao roubo, que é o assalto à mão armada conhecido pela população, a gente teve uma redução de mais de 40%. Então, a população passou a ter menos risco nessas ações dos criminosos. Isso para a gente é um dado importante. Sim. Essas imagens que vocês estão vendo aí é de furto. É quando o veículo é levado sem o uso da violência contra o proprietário do veículo. Os bandidos, eles estão agindo mais dessa maneira, né, de acordo com os dados. Justamente. Como a gente começou a atacar muito forte e prender muita gente envolvida nos assaltos à mão armada, eles passaram a agir, a fazer esse tipo de furto. Se vocês repararem, esses veículos aí, Uno, Fiat, Corsa Wind, são veículos bem antigos. A maioria deles, mais de 90%, foi recuperado. Na verdade, os bandidos eles furtam o veículo, tiram os pneus, som, para vender e abandonam os veículos. E a gente tem recuperado esses veículos, mas é uma situação que tem preocupado muita gente. Nós estamos divulgando essas imagens aí, para que a população, a gente já tem a imagem de alguns suspeitos, que a gente precisa mostrar para a população, porque a população pode reconhecer esses elementos, que a gente ainda não conseguiu identificar. Temos a imagem, a fotografia deles. Sim. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho, porque as imagens registraram, inclusive temos imagens desse momento de uma farmácia. Só recapitulando para a gente o bairro, delegado, por favor, dessa ocorrência. Aí foi no 18 do Forte. Bairro 18 do Forte. E aí, ao perceber as imagens, a gente se questiona o que teria a ver a ação desses dois bandidos dentro de uma farmácia no bairro 18 do Forte com roubos e furtos de veículos. O delegado vai explicar para a gente agora. Justamente. Se vocês puderem, o print da imagem é interessante. Esse rapaz e o outro, que vai aparecer no print aí também, que estava junto com ele, esse aí, eles são responsáveis pela maioria desses furtos. E a gente ainda tem a imagem deles. Então é uma dupla, né? Eles agem juntos, É uma dupla. A gente tem a imagem deles. Essa loja foi roubada, com o carro que foi utilizado para roubar essa loja foi furtado por eles. Então eles furtaram o carro e depois fizeram esse assalto na loja. Essas imagens são importantes. Eu peço até que a imagem, se puder mais devagar, para que a gente possa, para que a população possa ver
reconhecendo, ligar para 181 para que a gente possa identificá-lo. Eles continuam foragidos, né? Então é muito importante que a gente mostre, a polícia está à procura. Olha aí na tela do Balanço Geral a imagem para que a população possa ajudar. A polícia está à procura desse suspeito e também do outro que vai aparecer logo em seguida. É uma dupla que age com frequência na nossa capital e, como o delegado acabou de dizer, utilizam veículos roubados para praticar assaltos em estabelecimentos. Olha aí na tela do Balanço Geral. Vamos então denunciar, hein? O que eles fazem geralmente é o seguinte, eles furtam o carro. O furto é a subtração sem violência contra a pessoa. Eles fazem a ligação direta, como são carros antigos. Sim. Eles furtam esses carros e, na sequência, eles roubam estabelecimentos comerciais. Eles furtam estabelecimentos comerciais, isso tudo eles têm feito num período da madrugada. Provavelmente são moradores do Siqueira Campos, Bugio ou Bairro América. Provavelmente, a polícia trabalha já com essa linha de investigação. Mas pode ser de um outro bairro. É importante que a população veja, e assim que tomar conhecimento de quem são esses elementos que a gente ainda não conseguiu identificar pelas imagens, possa ligar para 181 para que a gente possa buscar as imagens. É o único problema que a gente está tendo. A gente teve uma redução ano passado significativa de roubo de aplicativo. A gente praticamente zerou roubo contra motoristas de aplicativo. Sim, inclusive os dados apontam isso. Né? Em relação a roubos a motoristas de aplicativos, as ocorrências caíram em mais da metade. Houve uma redução de 44%. Justamente. Então, assim, a gente fez algumas operações ano passado, importante, prendemos grandes grupos que praticavam esse tipo de crime. Teve um mês e meio, quase 2 meses, que a gente não teve nenhuma ocorrência de motorista de aplicativo. Já atingimos esse objetivo, que era reduzir o roubo contra os motoristas de aplicativos. E aí agora o nosso problema hoje é esse furto de carros antigos. E essa dupla aí é uma dupla que precisa ser localizada. Encontrando essa dupla, né, delegado? A gente vai ter uma queda significativa. Tem um outro elemento também que está envolvido nisso, mas a gente já identificou e vai tomar as providências cabíveis. Mas em relação a esses dois aí, a gente ainda não tem informação exata de quem são eles. Então diz que 181. Olha, nós acreditamos muito na força que tem o jornalismo da TV Atalaia, que chega a todos os lares, não somente aqui em Sergipe, mas em diversas regiões do Brasil. A polícia está procurando esses dois a nível Sergipe, né? Acreditando que eles moram ali no bairro Siqueira Campos. Siqueira Campos, Ponto Novo, Bairro América ou Bugio. É por aí que eles moram. Por essas regiões. Então diz que 181. Lembrando que o sigilo é completamente garantido. Você ajuda o trabalho da polícia e garante que essas práticas relacionadas a roubos e furtos de veículos não aconteçam. Então, localizando essa dupla, a polícia vai conseguir ter uma redução ainda maior em relação a essas práticas, né, delegado? Exatamente. E as vítimas aí são pessoas bem humildes, né, que tem aqueles carrinhos bem usados, que usam às vezes para ir para feira, para trabalhar. A gente acaba recuperando, mas recupera sem os pneus, sem som, às vezes com problema na parte elétrica, porque eles precisaram fazer a ligação direta. A vantagem é que não está colocando ninguém em risco de vida, né? Mas o grande problema é que as vítimas geralmente não têm seguro, não têm rastreador, ficam lesadas, né? Como são pessoas humildes, acabam ficando com o veículo depenado, né? Sem pneus, sem aparelho de som. Esse elemento aí a gente já tem a identificação dele. Aquele que está abrindo o veículo, está abrindo o veículo. O outro comparsa aguarda ali com a bicicleta. Eles costumam agir em dupla, né? Dupla. Geralmente eles chegam na rua, sentam próximo do veículo, aguarda para ver se um fica vigiando a área para ver se alguém vai chegar, depois subtrai o veículo e sai. Praticam outros roubos com o veículo, depois abandonam e tiram os pneus e som. Esse é o modus operandi deles. Agora, outro dado que chama a atenção é que nos meses de dezembro de 2020, desde janeiro de 2023, houve aumento nas ocorrências de roubos a motoristas de aplicativo por atuação de um grupo criminoso que agia na região do Augusto Franco, Orlando Dantas e Redondezas, ali na Zona Sul. Após as investigações da delegacia, a associação criminosa foi desarticulada, né? Como é que agia essa associação criminosa? Bom, ela agia de forma até sofisticada. O que acontecia? Alguns menores e maiores eram recrutados para fazer o roubo de aplicativo. O rapaz que comandava o grupo fazia o pedido do motorista de aplicativo, mandava a localização para o ladrão pegava o motorista, subtraía o veículo, abandonava em um determinado local
e ele daí sumia com o veículo. Esses carros foram desmanchados. Nossa. E o pior é que o ladrão não sabia a quem tinha entregue. Porque geralmente ele fazia o roubo, largava o veículo com a chave em um determinado local, recebia o dinheiro e ia embora. E aí o rapaz, o criminoso que comandava esse grupo é quem fazia a negociação para vender os veículos, depois pagavam a eles. Nós prendemos 3 pessoas nessa operação, 4 pessoas nessa operação criminosa. Essa operação, inclusive, teve 2 fases, né, delegado? 2 fases. E interessante que tem um gráfico nosso lá que mostra claramente que depois dessa operação, eles eram responsáveis por roubos a motorista de aplicativo na região do Orlando Dantas e Farolândia. E assim que eles foram presos, a quantidade de ocorrências caiu drasticamente. É uma prova clara de que eram eles os responsáveis pelo aumento do número dos roubos de aplicativo. Depois dessas operações que ocorreram já no início de janeiro, aí foi uma queda brusca e de lá para cá a gente posso dizer que está controlado o roubo a motorista de aplicativo. Semana passada nós fizemos uma operação também, prendemos 2 pessoas, identificamos mais outros 2 suspeitos de um roubo que teve lá um motorista de aplicativo do Marcos Freire. A gente noticiou até aqui um motorista que percebeu a presença do assaltante e simulou um acidente de trânsito. Eu não sei se seria esse o mesmo caso, mas esse assaltante conseguiu ser preso porque o motorista do aplicativo simulou um acidente de trânsito e aí conseguiu impedir a ação do assaltante. É porque a pessoa, às vezes, a vítima, desesperada, sem querer perder aquele bem, porque muitos deles não colocam os veículos no seguro. E eu digo a todo mundo, aproveito aqui a audiência para dizer, é importante que você tenha seguro no veículo. Porque só quem pode não ter seguro, se dá o luxo de não ter seguro em veículo, é quem tem muito dinheiro. Se o carro for roubado, a pessoa compra um outro veículo. Quem compra carro financiado ou quem não tem dinheiro para repor esse carro, é importante que tenha demais, né? Seguro e rastreador. E sobre os cuidados necessários, que a gente já passa essas informações todos os dias, e não é só para essa época agora de São João, é jamais ficar dentro de veículo, esperando alguém. Usando o aparelho celular. Quando for buscar alguém em algum lugar, já peça a pessoa para estar pronta na porta, para chegar, entrar e sair. Estacionar em um lugar seguro, né? Buscar lugar seguro. Muitas pessoas vão para o shopping e sem querer pagar o estacionamento, bota o carro do lado de fora. Eu sei que muita gente às vezes está com dificuldade financeira. Mas é melhor ir de Uber para o shopping ou ir de ônibus do que deixar o carro do lado de fora. Você fica vulnerável, né? Nesse momento que você sai do estabelecimento, do shopping, neste caso, até o seu carro, você vai atravessar a rua, se for mulher, vai estar sozinha, vai estar com uma bolsa, vai estar com um aparelho celular. Então fica mais vulnerável. Muito cuidado com a hora de chegar em casa. Eu sei que muitas pessoas moram em lugar de difícil acesso, e aí não tem jeito. Exatamente. Elas vão chegar sempre em horários difíceis. É por isso que eu mencionei aqui a questão dos festejos juninos, né? Porque é uma época do ano, hoje, durante todo o mês junino, a gente vai ter festejos, já estamos tendo os festejos na nossa capital, e aí muda um pouco a rotina das famílias, né? As famílias começam a aproveitar mais, curtir mais, retornam mais tarde para casa, precisam encontrar lugar para estacionar em pontos onde há muita concentração de veículos, então é importante redobrar esses cuidados. Exatamente, e assim, a gente tem acompanhado alguns furtos de moto, já prendemos um grupo lá envolvido nisso. Eles demoram 30 segundos para levar uma moto. Nossa, é muito rápido. Muito rápido. Então, se você tem uma moto que não tem seguro e você deixa num lugar fácil, o ladrão passa, você não dá tempo. Se você deixar a moto virar de costas e se dirigir ao estabelecimento, antes de você chegar no estabelecimento, ele já levou sua moto e você nem viu. Então é muito rápido. Quem tem moto, principalmente quem tem moto. O roubo de carro e furto de carro caiu drasticamente. Agora de moto, não. Então, a moto é mais difícil de recuperar, porque esses elementos furtam as motos. E em menos de 2 horas, a moto já não existe mais. Ele já depenam a moto inteira, joga o chassi fora. Então, assim, eu tenho alertado muito aos usuários de moto, não coloque seguro na moto, coloque um rastreador sozinho não resolve, porque no caso da moto é mais fácil encontrar o rastreador e retirar. E o pior de tudo isso, e aí é a nossa maior preocupação, 98% das vítimas de roubo de moto e de carro são pessoas pobres, trabalhadores que precisam daquele veículo para trabalhar, se locomover e moram em lugares mais vulneráveis que facilita a vida dos assaltantes.
É impressionante, esse dado é um dado que a gente não vê muito noticiado. Sim, A gente fala muito dos autores, que são pessoas de origem humilde, e a gente deixa de falar das vítimas. O perfil das vítimas, As né? vítimas é que são brutalmente prejudicadas, justamente. porque são pessoas que precisam do veículo para ir trabalhar. Nós mostramos por diversas vezes casos assim, e que a pessoa fica no prejuízo. Muitas vezes é um veículo que está sendo financiado, a pessoa fica sem o veículo e sem condições de ir trabalhar. Delegado, eu quero agradecer a sua participação aqui no Balanço Geral, trazendo esses dados, parabenizar a toda a delegacia por essa redução aí que houve nos roubos e furtos de veículos em relação a ocorrências de diversos segmentos, ocorrências particulares, motoristas de aplicativos e entregadores na região metropolitana. Muito obrigado, e queria fazer só um pedido à TV Atalaia. Se puder, nos próximos jornais e nos próximos dias, tirar um espaço pequeno para a gente, para mostrar a imagem deles todos os dias. A ação da dupla, a imagem da dupla. Só a imagem dos dois, para que a gente possa identificar quem são eles. Com certeza. Porque a gente não tem, às vezes a pessoa que conhece não assistiu agora o jornal, Exato, mas pode assistir em outro horário. Então nós vamos direcionar já horário. esse pedido para a nossa diretora de jornalismo, Eliane Cardoso, que certamente vai atender essa demanda pedida agora pelo delegado Dr. Cássio Viana, lembrando que essa dupla é responsável por diversas ocorrências que estão acontecendo na nossa capital, e por isso a importância da gente divulgar essas imagens. Obrigada, delegado. Obrigado, sempre um prazer estar aqui. Obrigada, bom dia.